eu recebo agora o professor Mário Ricardo, representante do Observatório Nacional de Segurança Viária no Amazonas. Seja muito bem-vindo para mais uma Tudo conversa. bom, Bia? Por Bom favor, dia. sinta-se à vontade, sinta-se em casa, para levar muitas informações para o público, que é esse o nosso papel, né, professor? Sim, com certeza. Estamos à disposição aí, fica à vontade. Como eu falei para você, a gente sabe que do Mundo é sinônimo de muita festa, né? Muita animação, mas muitas pessoas também fogem um pouco da linha. E a gente sabe que esses grandes eventos, eles historicamente, eles impactam muito no trânsito, né? O que geralmente muda no comportamento das pessoas? Né, a gente tem que entender que o período de Copa do Mundo mexe realmente com um país, né, com um estado, com uma cidade, né, até mesmo com um bairro, uma comunidade. E aí existe o momento pré-jogo, antes do jogo, né? Existe o momento do jogo e existe o momento pós-jogo, né? No pré-jogo a gente vê que as famílias tentam fazer alguma forma de comemoração, enfeitam suas casas, né? Também organizam, pedem que os outros parentes venham para um ambiente só para curtir o jogo. E geralmente existe lá, naquele pré-jogo, né, antes do jogo, uma refeição, seja lá um churrasco, seja lá o que seja, e geralmente tem aquela bebida alcoólica também, né? Tem o suco, tem o refrigerante, mas também tem a ingestão de bebida alcoólica. E aí começa o jogo, né? E aí o time, é aquele momento de euforia quando é o gol, aquele momento de aflição durante o jogo, né? Se der vitória, aquela euforia, aquela alegria toda. Se der derrota, aquela tristeza, né? Aquele rancor. E isso, as pessoas também mudam seu comportamento durante o jogo, né? Durante esse momento do jogo. E com essa mudança de comportamento, ainda com a ingestão de bebida alcoólica, muitas pessoas, se caso for vitória, querem sair depois do jogo para comemorar, né, o pós-jogo. E aí é que está o maior problema, né? Que geralmente vai precisar utilizar o seu veículo automotor, vai conduzir o veículo sob efeito de álcool, né? E aí pode ocasionar um sinistro, né? E tudo que era festa, uma vitória, pode se tornar uma tragédia. E é interessante que nesse período de Copa, como isso influencia até no, como o professor está falando, no comportamento. Gente que no dia a dia normal não beberia, acaba flexibilizando, porque é Copa, não, eu vou beber e vou dirigir assim mesmo. O que acontece com a nossa percepção de risco, né, nesses momentos de euforia? Já é uma situação comum, né? A gente está vivendo o momento da Copa do Mundo. Mas quando, por exemplo, chega a finais de campeonatos, né? Que a gente sabe desse cenário, então as pessoas querem beber, ingerir bebida alcoólica com amigos, né? Em ambiente. Imagina uma final de Copa do Mundo, imagina uma final de qualquer torneio. Então as pessoas, a gente já sabe que vai acontecer esse tipo de situação. Então as pessoas, no momento da ingestão da bebida alcoólica, ela vai ficar mais eufórica, mais, vamos dizer assim, solta, mais leve naquele momento, né? Mas ele não sabe as consequências que isso pode trazer, principalmente quem for dirigir um veículo, principalmente moto também. E muitas pessoas se deslocam para esses estabelecimentos comerciais, bares, residências, enfim, e vão de moto, né? Vão conduzir o veículo de moto. Às vezes vai o pai, a mãe, coloca o filhinho no meio, aí só tem esse transporte para conduzir, e não pode, né? Três pessoas na moto. Enfim, então já existe todas essas situações. Então o comportamento da pessoa, né, vai ser alterado, com certeza a gente observa situações que pessoas nem ingerem bebida alcoólica com tanta frequência, mas chega esse momento de Copa do Mundo, de festividade, é que a pessoa vê os amigos bebendo, por, vamos dizer, dessa forma, induzido pelo aquele ambiente, pelos amigos, vai também ingerir bebida alcoólica. E é totalmente diferente uma pessoa que já bebe e aquela que bebe pouco, né? Aquela que já bebe, o organismo dela já está mais acostumado a aceitar bebida alcoólica, já aquela que não bebe, com uma ou duas cervejas, latas de cerveja, vamos dizer assim, essa pessoa fica em estado de euforia mais rápido do que aquele que já consome há bastante tempo. Você começou a falar sobre os motociclistas, né? A gente sabe que as motocicletas, elas estão envolvidas na maior parte dos acidentes de trânsito, principalmente a gente está falando de Manaus, infelizmente, os dados estão aí para nos comprovar isso. Por que os motociclistas, eles seguem sendo os mais vulneráveis no trânsito?
Muito bem, perfeita pergunta, né? Então, você citou logo aqui no início do programa, o número aí até o primeiro trimestre. Então, a gente tem um número aqui dos 5 primeiros meses, são 110 vidas perdidas no trânsito da nossa cidade, sendo que mais de 50%, ou seja, 60 vidas, foram de motociclistas, né? Ou seja, é o público mais vulnerável do trânsito. Então, a gente orienta que os motociclistas pensem 2 vezes antes de conduzir a moto, né? Se planejem, né, por onde vão passar o seu itinerário e redobre sempre a sua atenção, né? A gente diz que o sinistro de moto, geralmente, não é só danos materiais. O que ocasiona no sinistro de moto? Vítimas lesionadas ou vítimas fatais. Esse é o resultado do sinistro a quem conduz moto. Então, por isso a gente pede sempre o máximo de atenção do condutor. Agora, imagina um condutor de motocicleta que vai assistir um jogo da Copa do Mundo, que vai ingerir bebida alcoólica e depois vai conduzir a motocicleta. Quer dizer, o risco dele para se envolver no sinistro é grande. E a gente está falando aqui de álcool e a gente sabe que direção e bebida não funcionam, não combinam de jeito nenhum. Mas existem também outros fatores, outros riscos de comportamento que podem trazer esse aumento no número de acidentes durante os Jogos da Copa? Muito bem, né? Então, outro fator também muito importante a ser comentado é a distração do condutor, a falta de atenção. E essa falta de atenção muitas vezes se dá devido à utilização do aparelho celular. Então, você está se planejando de assistir um jogo em algum local e aí você está conduzindo o seu veículo e utilizando o celular, mandando mensagem, mandando áudio, mandando até vídeo dirigindo, que a gente sabe que isso acontece. Então, nesse momento de distração, né, pode ser uma situação fatal. E a gente sabe que no trânsito, uma pequena distração pode ser fatal. Em relação também, no caso, à bebida alcoólica, o que a gente recomenda? Se você vai assistir jogo na casa de um parente, de um conhecido, e vai ingerir bebida alcoólica, que você ingira lá, mas depois não vai dirigir, né? Fique lá, noite lá, dê a chave para outra pessoa lá, que não bebeu, né? Outra pessoa que não bebeu, ou então saia da sua casa, vai com um aplicativo, né? Chega lá de aplicativo no lugar que você quer ficar, ingere bebida alcoólica, depois chama o aplicativo para voltar para sua casa. Então tem maneiras e meios de você poder ingerir bebida alcoólica, mas não poder dirigir. Então hoje tem formas, né? Hoje, se você precisar de um aplicativo, ele chega de imediato lá para lhe pegar e lhe levar para onde você quer, no caso, o retorno para sua casa. Não coloque nesse período de Copa a sua vida em risco e das outras pessoas também. A gente sabe que tem espaços na nossa cidade, como os fanfests, né, que tem grande aglomeração de pessoas, telões disponíveis para as pessoas assistirem o jogo, né, no momento desse de euforia, está todo mundo feliz, todo mundo alegre, mas pode aparecer uma discussão entre uma pessoa e outra, né, e aí vai ter aquele tumulto, aquela confusão, e aí do nada alguém possa até agir de uma forma de querer brigar, de querer ir para vias de fato, enfim, aí você do nada estava lá naquele evento com a sua família, pode ser colocado aí numa situação de risco, né? De pedestre, de confusão, né, do público, enfim. Se não, posteriormente no trânsito também pode evidenciar esse tipo de situação. Aglomerações de muitas pessoas em um determinado local, na saída todo mundo também vai querer sair junto. Então tem congestionamento, pode ter sinistro de trânsito, pode ter discussão, pode ter até vias de fato briga e infelizmente até a morte. E a gente nem comentou sobre o excesso de velocidade também, né? Que todo mundo fica muito feliz, ainda tem o consumo de bebida alcoólica. Bia, você tocou num ponto muito importante. Essa é a maior imprudência dos condutores, o excesso de velocidade. Você lembra que ano passado a campanha do Maio Amarelo foi desacelere, seu bem maior é a vida. E aí você quer sair de um local que o time ganhou, onde você estava assistindo o jogo e quer comemorar com outras pessoas. E aí você vai precisar do seu carro, você vai querer chegar rápido no local, e aí nesse chegar rápido pode aí se envolver num sinistro também. Perceba, quanto maior for a velocidade desenvolvida pelo condutor, maior o risco de acidente acontecer. E também outra coisa, professor, é que tá todo mundo ali reunido. Ah, bora me dar carona. Aí numa moto cabe mãe, pai, ainda coloca a criança numa situação, ou num carro que cabe 1000 ali, pode ser às vezes até soar engraçado, um tom de brincadeira para todo mundo, mas algo
é muito sério, né? Ah, com certeza, né? A gente sabe aqui a amplitude do canal de vocês, não só em Manaus, mas também nos municípios. Então, a gente pede encarecidamente que nos municípios e também na capital, onde as pessoas trafegam mais com a motocicleta, se tiver que levar 2, 3, 4 pessoas, leve um de cada vez, né? Geralmente você está próximo do local, você, condutor de moto, pega um passageiro, leva até o local, posteriormente volta, pega o outro passageiro e leva. Não vai colocar 2, 3, 4 numa moto como passageiro, né? E aí também o risco de se envolver num sinistro é muito maior. E os números, como a gente já citou agora há pouco, de morte no trânsito, os números só aumentam, infelizmente. Na avaliação do observatório, qual é o principal ponto, né, mais difícil de se mudar dessa realidade? É a fiscalização, é a infraestrutura, é o comportamento do condutor? Muito bem, né? Então a gente já sabe, né? Você sabe que agora o professor Mário Ricardo faz parte do Observatório Nacional de Segurança Viária, sou representante do Amazonas e estou em contato diariamente com todo o observatório. E aí a gente já sabe, né, que 90% de todos os sinistros que acontecem são devido a falhas humanas, ou seja, erro do condutor. Então, se está no condutor, está envolvendo o comportamento dele, a mudança de atitude, a mudança de mentalidade para o trânsito. Então, quer dizer, é ele que vai fazer a diferença. Não adianta a gente ter a melhor fiscalização de trânsito, não adianta a gente ter a melhor engenharia de trânsito se a gente tem uma péssima educação de trânsito que depende do condutor. Então, condutor, se a gente quer fazer essa virada de chave, dependemos efetivamente de você. Você pode fazer a diferença mudando seu comportamento, mudando suas atitudes, mudando a sua mentalidade para o trânsito. Perceba que o trânsito é um espaço compartilhado, não é só de você. Às vezes está você no veículo, tem a sua família no veículo e tem outras pessoas também. Quando acontece um sinistro, né, e principalmente quando envolve uma vítima, uma vida perdida, o que acontece nessa situação? Não é uma vida perdida somente. A gente tem sempre que pensar que por trás daquela vida perdida existe uma família, existe uma esposa, existem os filhos. Imagina você, o pai faltou e ficou uma criança de 2 anos. Como é que essa criança vai se desenvolver, né? No seu período de infância, seu período de adolescência, até se tornar um adulto. Vai demorar muito tempo ele se tornar um adulto e sempre ele vai se lembrar que perdeu um pai com 2 anos. Verdade, professor. E assim, e aquela sensação de confiança? Porque quem bebe, não, foi só um pouquinho, tô aqui consciente, sei, não vai acontecer nada, sempre vai acontecer com os outros e nunca comigo, né? O que os números no trânsito e a experiência de quem trabalha com experiência no trânsito mostra sobre essa falsa confiança? Muito bem, então a lei seca entra certinho nesse momento, né? Hoje é impossível você ingerir bebida alcoólica, se for passar no teste do bafômetro, vai ser detectado, né? Então por isso o nome da lei seca, não é permitido nenhuma decigramas de teor alcoólico no sangue, né? E aí se você, mas eu só tomei uma latinha de cerveja, vamos fazer o teste do bafômetro, se for fazer o teste vai ser detectado, por mais que tenha demorado um tempo, né? Você ingeriu a bebida alcoólica e depois de 4 horas vai passar no teste do bafômetro, pode ou não ser detectado. Se você se recusar a fazer o teste do bafômetro, também estará cometendo a mesma infração, conforme o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Deixar de fazer, conduzir veículo sob efeito de álcool ou drogas ou deixar de fazer o teste do bafômetro também. O que acontece aí? O valor da multa é uma gravíssima, multiplicada por 10, valor a pagar R$ 2.293,47 e ainda suspensão do direito de dirigir daquele condutor de imediato e retenção do veículo até aparecer uma outra pessoa sóbria para poder conduzir o veículo. Já para finalizar a nossa conversa, eu queria que, se você pudesse deixar uma mensagem aí para o torcedor que, por exemplo, sexta-feira, né, tem Jogo do Brasil, o torcedor que vai sair, que vai comemorar, que vai confraternizar. Qual seria o comportamento capaz de salvar vidas no trânsito? Muito bem, excelente pergunta. Primeiro que o jogo vai acontecer provavelmente às 8h30 da noite, né, horário local. Então, e uma sexta-feira, então se você vai confraternizar isso, procure casas, residências de familiares para você estar lá na residência, pode fazer um churrasquinho,
pode tomar lá bebida alcoólica, e planeje para você dormir naquela casa, naquele ambiente, né? No outro dia, no sábado pela manhã, você está mais tranquilo, está sóbrio, tome um banho, tome um café lá, se organize e saia na hora do almoço. Isso pode ser feito na casa dos seus pais, na casa do seu irmão, na casa de um primo, né? Deixa para sair, não sabe. Então se planeje para esse todo momento, né? Que vai acontecer. De forma alguma, vai, se planeja, assiste o jogo, ingere bebida alcoólica e vai conduzir veículo logo após. De certeza é vitória do Brasil na sexta-feira e aí, com certeza, a euforia vai ser maior do que o jogo de estreia que foi empate. Então, e tá todo mundo aí esperando essa vitória. Então, vamos acalmar os ânimos para fazer isso da melhor maneira possível. A minha recomendação é que você pode ingerir a bebida alcoólica, mas não vai dirigir. Pelo amor de Deus, não vai dirigir. E para finalizar, Bia, gostaria também de dizer para você, na outra semana eu estou me deslocando da cidade de São Paulo, ao estado de São Paulo, a cidade de São José dos Campos, para participar do evento do Observatório Nacional de Segurança Viária como destaque, né? Então, estou concorrendo a um prêmio de destaque lá, Olha, daqui de Manaus para o Brasil. E aí estamos nessa expectativa aí. Não posso dizer que lugar eu vou ficar, mas a gente está numa grande expectativa aí. E espero que tudo aconteça conforme a vontade de Deus, né? Vamos lá nesse prêmio de destaque sobre as ações que eu consegui realizar com a minha equipe também, que eu não trabalho só para as campanhas do Maio Amarelo aqui na nossa cidade e no nosso estado. E também, no outro dia, dia 26, a gente vai ter a oportunidade de conhecer todos os observadores certificados do Brasil, o network dos observadores. Então a gente vai estar lá, vou ter a oportunidade de conhecer todos e todos também vão ter a oportunidade de me conhecer. A gente fica na torcida, se depender da nossa torcida, Bia, já vai ser maravilhoso, né? Até porque é um trabalho muito importante, professor, porque infelizmente a gente está aqui em um trânsito, em um dos que mais matam no nosso país. Eu acredito assim, né? Se Deus nos permitir trazer esse prêmio para Manaus, a gente vai ganhar mais amplitude, né? Vai amplificar a nossa voz, os nossos governantes vão olhar mais um pouco para essa causa do trânsito que é, infelizmente, né, preocupante dentro da nossa cidade, não só na nossa cidade, mas no Brasil. Para você ter como ideia, Bia, ano passado, 2025, foram registrados 37.115 mortes no trânsito brasileiro no ano de 2025. E muito triste, né? Está matando esse trânsito mais do que pandemia, mais do que guerras. E a gente precisa, de alguma forma, contribuir para diminuir esse número o quanto antes, né? Manaus, eu acredito que a gente precisa sair do anonimato do trânsito e se tornar protagonista. Ou seja, Manaus tem pessoas que pensam em educação de trânsito, tem uma boa engenharia de trânsito, tem uma boa fiscalização de trânsito. É isso que a gente espera, trazer esse prêmio para Manaus. Professor, eu quero agradecer e para quem quiser te seguir, acompanhar seu trabalho, tem seu Instagram, né? Muito bem, né? Então vamos lá. O meu Instagram pessoal é Professor Mário Ricardo. Lá tem tudo o que eu faço da minha vida como profissional. Temos também a nossa página no Instagram, desacelera.manaus. Nas nossas redes sociais sempre tem dicas importantes lá, dicas de trânsito, assuntos interessantes do trânsito. Estamos também numa rádio local com o programa Desacelera Manaus. Estamos também com o quadro na TV Desacelera Amazonas. E o mais novo investimento do professor Mário Ricardo, que é o portal Desacelera Manaus, onde tem uma plataforma que está todas essas informações juntas lá para você conferir. Então não perca tempo, acesse que você vai com certeza se surpreender. Muito obrigada por compartilhar teu conhecimento aqui com a gente. Nosso espaço está sempre aberto, afinal de contas, é o que a gente faz, né, com muito amor, que é informar. E eu sempre falo que a informação, ela salva e ela liberta. Muito obrigada. Só um retoquezinho final, seria que a gente trabalha também com a palestra que é o tema da campanha do Maio Amarelo, no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas, né? Estamos aí nas empresas fazendo essa palestra, né? Estamos também abertos às escolas, estamos abertos também a condomínios, é importante falar. Já fomos fazer essa palestra dentro de um condomínio, foi interessante, porque eu nunca tinha feito palestra num condomínio. E aí os moradores se reuniram, tundiam com a síndica, então foi bem interessante. E tem que ter um cuidado redobrado. Imagina a Copa num período dentro do condomínio, criança correndo, idoso andando e gente transitando com veículo, carro, moto. Então, a gente está aí também para contribuir com essas palestras e aí pode entrar em contato direto também com a nossa equipe do Desacelera Manaus. O nosso telefone, por gentileza, é o DDD 92 98500 4000. Repetindo,
DDD 92 98500 4000. É isso, Bia.